Bom, galera, chegamos aí a mais um nível, né? Nessa aula a gente vai estar aprendendo, vou estar mostrando sobre o editable, os editáveis, tá? Existem algumas formas de editáveis que são o editable mesh, patch e editable poly. A diferença desses três são muito complexas, mas praticamente se você aprender um, você aprende o resto. O editable mesh ele vai informar. Ele é um editável para você fazer objetos de mais faces. O que é uma face? Ele existe apenas no editable mesh. Se você tiver um objeto que tenha um polígono de 4 lados, tá? Ele vai dividir esse polígono em dois e fará um triângulo no meio de cada um, tá? Como esse painel é muito complexo, eu vou estar informando cada um para vocês, tá? Vou tirar aqui, criar um novo. Criar uma esfera também. É o seguinte. Transformar os dois em editable mesh. Vertex. Aprendeu? É cada pontinho. Os edges são as linhas, as faces são um polígono dividido. Os polígonos são como as células do nosso corpo. É cada face que existe. E o elemento, você vai estar entendendo o que é um elemento agora. Existem muitas formas de você se dividir esses objetos, como por exemplo, vou fazer de novo aqui. Vou encher isso aqui de subdivisão. Editable mesh. Vamos lá. A gente pode ver aqui na aba Selection que existem algumas opções aqui, tá? Bivertex e Ignore Visible Edges, eles não estão podendo ser vistos porque eles só podem ser vistos nas outras opções. Por quê? Digamos que eu quero selecionar esses 4 edges aqui, e fora esse aqui. Vou clicar em Bivertex, ele vai selecionar os edges que eu preciso. Ou então eu posso selecionar como um polígono. E se deixarmos esse bivertex selecionado, tem que tomar cuidado, ele só vai selecionar por vertex. Se você clicar na face, ele não vai selecionar, ou se você clicar onde for, tá? Eu sei que você faça uma seleção dos vertex. E isso funciona para qualquer opção, por isso ele não funciona com vertex, tá? Por isso ele fica apagado. Ignore backtrace é o seguinte: quando nós estamos modelando um objeto, por exemplo, um rosto, quando nós estamos modelando a parte da frente, nós não queremos que nada aconteça na parte de trás. Para que não mexa na modelagem, nós não fiquemos preocupados. É um exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai editar o mesh, vai ligar o Ignore backtrace. O que é isso? Olha só, essa é a visão topo e essa é a visão frontal. Sem o Ignore backtrace ligado, olha só o que acontece.
eu vou selecionar, vai selecionar as partes de cima e as partes de baixo, tá? Como eu não quero que selecione essa parte de baixo e eu não quero precisar fazer isso aqui, essa desseleção, eu vou ligar o Ignore Backface e vou novamente selecionar. E como a gente pode ver, ele selecionou apenas a parte de cima, tá? Isso aí funciona para tudo. Então, o que estiver sendo visto na viewport é isso que ele vai selecionar, tá bom? É basicamente isso. O Ignore Backface e o By Vertex. Temos também o Ignore Visible Edges, que é o seguinte. Vamos lá. Eu quero selecionar apenas esses vértices aqui, fazer um anel, esses polígonos. Só que algumas vezes no projeto ele fica totalmente ondulado, esse aqui para cima, esse aqui para baixo. Eu quero selecionar somente esses aqui, esse anel aqui. Só que ele não tem a opção Ring, tá? Ele não tem essa opção Ring, o Editable Mesh, por exemplo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar dessa forma. Ele vai selecionar tudo, tá? Uma grande parte, por exemplo. Aqui está em 10, como a força está em 10, ele vai selecionar. Se você pegar no meio, ele não vai ter força suficiente, mas se a gente aumentar aqui de repente, ele vai selecionar de repente até tudo, tá? Então esse é o Planar Trash. Show Normals é só, ele só vai informar esse cabelo aí, que é a direção que está cada face, ou cada, ele só fala sobre as faces, tá? Então ele vai informar a direção em que está cada face. Aqui nós podemos esconder alguns polígonos sem excluí-los, tá? De repente você quer fazer só um olho, você vai selecionar a parte do olho, vai esconder, ou a parte de trás, você vai inverter a seleção com Ctrl I, vai esconder, você vai fazer a parte do olho, depois é só voltar ao normal. Copy, ele vai copiar para uma suposta seleção que a gente vai colocar aqui, tá? Soft Selection é como eu já expliquei um pouquinho sobre ela. Ele vai fazer uma seleção de toda a superfície. De repente, se você quiser criar algumas montanhas, por exemplo, ele é bem bem interessante você criar algumas montanhas de repente usando a criatividade, tá? O vídeo vai parar no meio e vai começar no próximo. Eu vou fazer como o vídeo anterior, edge e distância, a distância das edges aí que ele vai começar. Aqui também tem como a gente afetar o backface também, a gente afetar somente as partes que a gente quer, ignorando as outras partes, tá? Fall off, olha a mudança.
a Fall of a Force, o Pinch e o dobro. Aqui a gente pode ver no gráfico aqui, ele vai dizer pra gente o que vai acontecer, tá? O Pinch é aquela curvatura e o Fall of é a distância em que ele vai pegar, tá? É basicamente isso aí. Surface Proprietors. Não, Editável Geometria. Esse aqui é muito importante. Digamos que eu queira criar algo aqui. Eu quero tirar apenas um desenho. De repente fazer um 3. Vamos lá. Não tá funcionando essa porcaria. Gente por edges. Editável Mesh. Create. Eu crio Vertex. Se estiver com a aba de Vertex selecionados, eu crio Edges, Faces, agora sim, funcionou. Crio uma face, eu posso movimentar ela para onde eu quiser, tá? Delete, ele vai deletar o que eu tiver selecionado. Ataque. Ataque é o seguinte, ele vai colocar elementos dentro da cena, como esse. Eu quero mexer nos dois juntos, de repente um objeto que tenha, um personagem que tenha a roupa, o sapato e tudo. Então eu vou selecionar e vou atacar ele, entendeu? O Detach ele vai tirar a seleção como um clone. O Divide ele vai dividir tudo que eu clicar, ele vai começar a dividir, tipo um NURBS. Extrude ele vai fazer um extrude de onde eu quiser. Bevel é como um scale, tá? Side place, que é isso? A gente pode ver, cria um retângulo, um quadrado em volta, de acordo com a visão que você deseja. Basta você colocar o side place e você vai cortar aquilo que estiver selecionado ou toda a superfície. E vai criando divisões em toda a superfície. A gente pode ver aqui, tá bom? Weld,
ele vai juntar os vértices que estiverem juntos. Dá pra entender melhor no Editable Poly. O Editable Mesh, você nunca vai usar ele, porque é horrível o Editable Mesh, pelo menos pra mim. Eu acho ele bem chato de mexer, mas você precisa aprender tudo, porque aprendendo o Editable Mesh, que é o básico, você vai aprender a mexer no Editable Poly, que é muito mais complicado, tá? Remove Isolate Vertex, são os vértices que ficam sozinhos. Vai remover todos eles. Aqui, digamos que eu quero que esses vértices sejam alinhados conforme a minha vista. Eles foram alinhados conforme a minha vista, tá bom? Conforme o viewport está colocado, tá certo? De acordo com o grid, então, se quiser deixar o objeto em 2D, por exemplo, ele vai alinhar com a grid. Make Planar, ele vai deixar o objeto plano, tá? Então, de repente, você está fazendo um carro ou alguma coisa assim, você vai selecionar alguns vértices e vai ele vai deixar o objeto totalmente plano, ou a sua vista, ou ao grid. Acho que dá para entender, né? O Surface Proprietor, ele é apenas para os vértices, praticamente. São as superfícies. Ele é bem usado com Smooth. Você vai selecionar aí o objeto, você vai colocar o peso que ele vai ter com o Smooth. A gente pode ver aí, ele está cada vez mais se aprofundando ou tendo mais ou menos peso. E aqui você vai colocar a cor que o vértice vai ter, a iluminação, e aqui por um vértice, e aqui por um grupo de vértices, no caso seriam todos os vértices, tá bom? Então, essa aula sobre Editable Mesh está aí para criarmos uma modelagem, né? Muito simples, né? É basicamente o mesmo que o Editable Poly, mas você vai ter que ser um pouco mais manual isso aí, tá bom? Então, continue que nessa próxima a gente vai aprender sobre o Editable Patch, que não tem muito o que se aprender dele, ele é bem simples, mas que vai ajudar muita gente sobre ali no futuro, tá bom? Então, um abraço do Master 3D Studio. Valeu!